Bom, galera, aqui, né, como vocês podem ver, ó, partida estrela triângulo, né? É um tipo de partida indireta. Por que chamam a estrela triângulo de um tipo de partida indireta? Toda partida que no início você diminui a tensão de partida do motor e depois você aplica a tensão normal de funcionamento para aquela ligação que ele está fechado, né? Na caixa de ligação lá ele está fechado para uma ligação ou estrela ou triângulo. E você diminui a tensão de partida, é uma partida com tensão reduzida, a gente chama de partida indireta. O objetivo de reduzir a tensão de partida, né, que no caso é o objetivo da partida estrela-triângulo, é diminuir a corrente de partida. Essa corrente de partida na ligação estrela-triângulo, ela é reduzida, ó, a corrente é reduzida a 33%, ou 1/3 da corrente nominal. Então, na partida estrela-triângulo, a corrente é reduzida a 1/3 da corrente nominal. Então, vamos lá. O motor vai partir em estrela e automaticamente, com o auxílio de um relé temporizador, ele vai comutar para triângulo. A ligação estrela é uma ligação cuja a tensão nominal é 380 volts. A ligação triângulo é uma ligação cuja a tensão nominal é 220. A partida estrela-triângulo deve ser feita onde a rede é 220. Ou seja, se eu vou partir de estrela e minha rede é 220, eu não tenho como aplicar 380 na ligação estrela. Então vou ter que aplicar 220. Daí, se eu aplicar 220 na linha, na fase aqui, ó, que é na bobina, vai chegar uma tensão menor que o que deveria chegar para o funcionamento dela se eu utilizasse os 380 aqui. O motor trifásico de 6 terminais, ele tem uma bobina construída para 220 volts, ó. 220 volts. Ou seja, na bobina tem que chegar a 220 volts. Se eu aplicasse 380, que é a tensão normal de funcionamento da ligação estrela, chegaria os 220 aqui, ó. Porque tensão de fase é igual a tensão de linha dividido pela raiz de 3. Ficaria 380 dividido pela raiz de 3, chegaria a 220. Se eu estou colocando uma tensão menor, 220, dividido pela raiz de 3, vai chegar 127 volts na bobina. Logo, 127 volts para os 220 que deveria ter corresponde a 58% da tensão. Então, na ligação estrela, na partida estrela-triângulo, a tensão é reduzida na partida a 58% do valor nominal. Ok? Então, tensão é reduzida a 58%, corrente reduzida a 33%. E o torque desse motor, ele vai ser reduzido proporcionalmente à corrente. Então, o torque também é reduzido a 33%. Então, o que isso acontece? O que implica isso na redução da corrente de partida, né? Diminui a queda de tensão na rede. Você vai ter uma diminuição do aquecimento dos condutores na partida. O torque de partida do motor vai diminuir logo que a potência dele diminui. Então você vai evitar arranques bruscos na máquina, né? A saída da inércia ali, né? Você vai estar diminuindo devido à redução do torque. Então isso aumenta a vida útil do motor e da máquina, né? Gradativamente. Então o princípio básico de funcionamento é esse: redução de tensão de partida, ó, jogando tensão reduzida na ligação estrela e automaticamente depois comuta para a ligação triângulo, que vai ser a ligação de trabalho, e o motor vai funcionar com os 220 corretamente aí, que é a tensão de trabalho, ok? Continuando, analisando aqui o circuito de força, né, de uma partida estrela triângulo na configuração fusível, contatores de partida e relé térmico. Como é que vai ser feito primeiro aqui o fechamento estrela, né? Fechamento estrela vai ser K1 e K2, onde K2 vai ser responsável pelo fechamento aqui dos terminais 4, 5, 6 do motor, e K1 vai ser responsável pela alimentação daqui de 1, 2 e 3. Ok. Com a ajuda do relé temporizado, né, com o tempo pré-estabelecido, automaticamente K2 vai sair e K1 e K3 entra, ficando junto com K1, ou seja, K1 é comum a K2 e comum a K3. K1 e K2 estrela, K1 e K3 triângulo. Como na partida K1 entra junto com K2 e depois K1 fica com K3, então o contator K2 ele vai ser o contator responsável que vai receber a corrente inicial, que é a corrente de partida, junto com K1,
e depois ele sai e K1 e K3 entram. Logo, a corrente que vai ficar passando por K1 vai ser a corrente de trabalho junto com K3. Então, a corrente da ligação triângulo. Então, o dimensionamento de K1 e K3 vai ser igual e o de K2 vai ser separado. Como o K2 é o contator de partida e a gente sabe que na partida estrela triângulo a corrente é reduzida a 1/3 do valor da corrente nominal, o dimensionamento de K2 vai ficar IN, corrente nominal, dividido por 3, vezes o fator de serviço, que é uma tolerância que é dada ao motor no caso de um funcionamento normal, uma sobrecarga momentânea, para que ele tenha uma vida útil prolongada, né? Então, se essa tolerância é dada ao motor, também tem que ser dada ao acionamento, porque se o motor vai receber essa sobrecarga, esse funcionamento anormal, o contator também vai. Então, a gente coloca esse fator de serviço no dimensionamento do K2 também para auxiliar nessa vida útil do contator, né? Enfim, e aqui tem um exemplo aqui, ó. Dimensionar, né, para um motor de três fases, né, motor trifásico, sendo a corrente nominal do mesmo 10 amperes e o fator de serviço 1,15. Um exemplo que foi citado. Pela fórmula aqui, vai ser K2 vai ser 10 dividido por 3, né, que é 1/3, vezes o fator de serviço vai ser 3,83 amperes a corrente de emprego. E a categoria de emprego a C3, que é para carga indutiva. Então, dimensionado K2. Dimensionamento de K1 e K3 vai ser corrente nominal dividido pela raiz de 3 vezes o fator de serviço. Devido à corrente de linha, ó, se dividir aqui nos vértices do triângulo pela raiz de 3, logo a corrente que passa de K1 e K3 vai ser a corrente nominal dividida pela raiz de 3 e o acréscimo do fator de serviço. Então, IN dividido pela raiz de 3 vezes o fator de serviço. Logo, K1 e K3 vai ser corrente nominal vezes 1,732, que é a raiz de 3, vezes o fator de serviço, que vai resultar aqui em 6,64 amperes, K1 e K3. Positivo. Continuando. O ajuste do relé térmico vai ser feito da seguinte forma. Como a posição que o relé térmico está, ele vai pegar a corrente nominal dividido pela raiz de 3. Porém, você não vai acrescentar o fator de serviço porque não é dado tolerância à proteção. Vou citar um exemplo. Se o motor é de 10 amperes e a tolerância faz com que ele tolere uma sobrecarga até 12 para momentânea, né? E você ajusta esse relé em 12, ele vai entender que a corrente nominal do motor é 12 e não 10. Então você não pode adicionar a proteção à tolerância. Então o ajuste do relé térmico aqui vai ser feito conforme a corrente que vai passar aqui, que vai ser a corrente de linha dividida pela raiz de 3. Ou seja, a corrente nominal do motor dividida pela raiz de 3. Então relé térmico, corrente nominal dividido pela raiz de 3. Então 10 dividido pela raiz de 3 igual a 5,8 amperes. Ou seja, é o ajuste, né? Tem que ser escolhido a escolha do relé térmico cuja a sua corrente esteja compreendida dentro de uma faixa de ajuste dessa aqui. Então é feito dessa forma aí. Como é que a gente vai fazer o ajuste dos fusíveis, né? A gente vai normalmente aqui, ó, colocar a F1, F2, F3 vezes 1,2, que você tá acrescentando aqui 20% da sua corrente nominal. Então normalmente é feito dessa forma. Então aqui, ó, F1, F2, F3, 10 vezes 1,2, que é a corrente nominal, 12 amperes. Como não existe esse fusível de 12 amperes, o próximo seria um de 16, sendo que para carga indutiva tem que ser um fusível de ação retardada. Ok, isso seria para uma primeira configuração, né, usando fusível, contator e relé térmico. Mas eu posso, no lugar do contator, usar um disjuntor termomagnético, né, um disjuntor desse aqui, ó, disjuntor termomagnético. Então como é que ficaria a minha configuração? Ficaria o disjuntor termomagnético, os contatores normalmente, e o relé térmico aqui embaixo. Aqui não vai mudar nada o dimensionamento, nem o relé térmico, vai mudar apenas o disjuntor pela posição que ele vai estar aqui, né? Então o disjuntor você vai colocar o valor da IN, da corrente nominal, disjuntor,
ou que mais se aproxime um valor depois, não antes, para não limitar o funcionamento da carga, no caso do motor. Curva C, né, uma curva para carga indutiva, motores pequenos, e aqui no caso o valor de 10 amperes, que é a sua corrente nominal. Ainda posso, no lugar uma terceira configuração, que seria utilizar um disjuntor motor, que é esse cara aqui, né? O disjuntor motor ele tem uma faixa de ajuste. Então, na utilização do disjuntor motor, você exclui o relé térmico, porque seria, na verdade, uma redundância na proteção. Você estaria excluindo o relé térmico. Então, só que tem um porém. A corrente que passa aqui, ela não está dividida por nada, né? Ela simplesmente aqui vai ser a corrente nominal que está passando aqui. O ponto onde o relé térmico está, sim, é a corrente nominal dividida pela I de 3. Mas nesse ponto aqui onde é instalado o disjuntor motor, não. Então o disjuntor motor também vai ficar IN, né? Então, ó, disjuntor motor, corrente nominal, que nesse caso, 10 amperes. Então, dessa forma aí, né, bem rapidamente falando, de um modo resumido, é feito um dimensionamento para uma partida estrela-triângulo. No mais, obrigado.